Bem-vindos, sejam muito bem-vindos, todo mundo que está chegando aí. Hoje a gente está com uma pessoa super especial, né? Nossa querida produtora, designer, enfim, muitos atributos aí, com a nossa queridíssima Tami Martins, né? E o Lives de Quinta, ele nasceu de uma necessidade que o festival estava tendo, né, de buscar protagonistas do audiovisual amapaense, principalmente, para falar um pouquinho, para contar suas histórias, suas experiências, para nos inspirar e para a gente inspirar as pessoas, né? E ter compartilhar um pouquinho de conhecimento, de história, de cultura e o que é o FIM, o Festival Imagem e Movimento, né? Que foi da onde surgiu a ideia do Lives de Quinta. O festival, ele é o festival mais antigo do Norte, festival de cinema mais antigo do Norte. É um festival independente que tem que é realizado através de voluntários de, de uma heterogeneia muito grande, né? Tem artista, tem professor, tem psicólogo, então dentro desse nosso grupo a gente só tem disposição para fazer cinema, para fazer cultura, até debaixo de chuva, né? Lá na Fortaleza de São José de Macapá, que é o maior forte da América Latina. Então, para que mais, né? Então, a gente veio trazer hoje a nossa queridíssima Tami Martins. Bem-vinda, Tami! Obrigada! Que honra estar aqui. Muito obrigada, de verdade. E como é que É você isso. está? Me conte como é que você recebeu essa honra, né? Que eu acho que é honra, né? Que você falou. E a honra também é nossa de ouvir você, de conversar com você. Como é que foi para você? E aí depois a gente começa uma conversa, Eu tô nervosa. Eu tô, assim, muito lisonjeada, de verdade, por essa oportunidade de falar um pouco, de conversar um pouco. Primeiro contigo, que é uma pessoa que eu admiro muito, assim. E quando eu soube que seria você que estaria fazendo essa conversa, eu me senti ainda mais lisonjeada. E o fim é algo imenso, assim, incrível, que eu agradeço muito que exista e se não existisse, tantas outras coisas como as produções amapaense que a gente realizou recentemente também não teriam a força que tem e algumas nem existiriam, ouso dizer. E como pessoa, assim, como amapaense, é um festival que é imenso demais para mim. Então, eu já participei de vários como público, né, desses festivais. Eles ajudaram na minha formação, eles me trouxeram um conhecimento imenso, assim, sobre as produções audiovisuais no mundo, no Brasil, cinema independente, discussões sobre essa arte. E estar aqui hoje sendo entrevistada pelo FIM é um presente. Muito obrigada. como é que foi essa estrada da Tami em relação a começar o designer, a escolha do designer, enfim, como é que foi para ti? Ó, eu vou falar um negócio muito louco, assim. Tipo, porque a gente tá nessa conversa sincera, né? Foi algo que, impensado, assim. Eu tinha alguma aptidão, interesse, assim, por desenho e tudo na infância. Mas eu estudei a maior parte do tempo em escolas que, infelizmente, eu não tive um interesse pela arte muito evocado pela educação artística que eu recebi. Eu não via como profissão, assim. Então, eu nem sabia que existia essa possibilidade.
Mas eu sempre gostei, sempre foi estimulado, sempre foi algo presente na minha vida. Eu fiz música, eu fiz desenho, sempre foi algo que fez parte, assim. Mas eu pensava em estudar para fazer medicina, assim, até, sei lá, o primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio. E era algo que eu tinha muito interesse, assim, eu queria ser neurocirurgiã. Eu queria ver lá Que dentro, bacana. menina, o que estava acontecendo, entendeu? E teve um momento em que a gente precisava fazer muitos slides para apresentações no ensino médio. E eu estudei junto com a Moara e com a Bianca. A gente estudou juntas no Sim, ensino médio, né? E só maravilhosas. são duas artistas amapaenses maravilhosas. E a gente estudou junto em ensino médio e a gente se juntou, né, no grupo, assim, para fazer os trabalhos e tal. E aí, quando a gente fazia os trabalhos, os nossos slides eram os mais gatinhos. Aqui tinha, tipo, GIF tava começando a existir no mundo da internet, a gente usava GIF no PowerPoint, tinha gente que nem sabia que isso era possível. E a gente fazia os trabalhos Eu assim. sabia. Então, que incrível Até até hoje não hoje. sei. Então, até hoje eu uso. Rainha dos slides, exato. Rogério, Olha, na vou faculdade começar a também. utilizar. E aí a gente fazia muita zoeira também, assim, que era uma coisa que para apresentação de trabalho as pessoas não esperavam, mas a gente trazia um conteúdo, né, afinado, só que com muita zoeira. Então, sei lá, né? A zoeira elegante, né? E eu acho que esse encontro com as meninas também, com a Moara e com a Bianca, proporcionou. A gente tinha uma outra amiga também que era muito louca no ensino médio, que era a Poliana, e essa junção assim de espíritos criativos, sabe? Eu acho que estimulou muito a nossa liberdade artística para fazer coisas juntas. E aí, naquele momento era fazer coisa para a escola, né? E fizemos, cara, a gente fazia muita coisa, muita onda, assim. Tanto que teve um trabalho, assim, de. Nosso primeiro curta, digamos, a gente fez num trabalho para geografia, eu acho. Era um trabalho sobre mortalidade infantil. E aí a gente resolveu fazer um formato estilo sátira, crítica, né, social. E gravou pela cidade, assim, fantasiamos alguém de morte. E fizemos várias, um formato meio jornal, assim, meio era um negócio muito louco. Para falar desse tema da mortalidade infantil, que é um tema super denso, assim, e que a gente queria que fosse ouvido de uma forma interessante. Então, o audiovisual aconteceu dessa forma. A gente gravou aquelas câmeras que grava em fita VHS, sabe? Uma câmera Cara, assim, antigona. Tanto que a gente não tem esse material hoje, porque foi impossível de converter ele, né, para o mundo de agora, que isso nem existe mais. E caramba. eu não sei, a gente pediu ajuda de alguém que já trabalhava com isso para editar, para cortar, porque era uma artesania, assim, né? E Uhum. então a gente estava juntas e acho que essa conexão foi muito importante. E aí a gente visitou faculdades da cidade, e nesse período só tinha um curso de design no CEAP. Era o primeiro Uhum. curso de design do Amapá, acho que estava na primeira turma quando a gente visitou. E conheceu a possibilidade de trabalhar com arte num mercado específico, né? Que era esse do design. Mas ninguém entendia, assim, tipo, minha mãe sempre... minha mãe é uma professora de francês que sempre me apoiou. Ela é uma artista também, ela canta, dança, escreve, desenha. E eu cheguei e falei, mãe, eu quero ser designer. Ela falou, tá, mas o que é? Tipo, mas é o que esse negócio? Aí Que isso, né? ela via as placas de, tipo, design de unha. Ela falava, é tipo isso, sim, tipo assim. Eu falava, mas não. Sabe, era difícil explicar, até hoje né? Difícil Uhum. explicar quando você fala assim, tipo, eu sou designer. Que Aí você é o fala, designer, mas o né? que é que faz e tal? E quando você começa a faculdade, meio que você entende por quê. Porque é muito amplo, assim, é uma área muito ampla. E é por isso que Uhum. também foi bem legal ter conhecido o curso e ter tido a possibilidade de fazer um curso muito louco, assim, que tenha tantas aberturas e que possa ser tantas coisas, né? A gente tem designers atuando em todos os setores do mercado, ainda mais hoje com as redes sociais e tudo.
Foi isso, assim, é porque a gente se juntou e aí resolvemos todas fazer design, inclusive, juntas. Isso foi Ah, incrível. e deu certo, né? Sim, Que bom que deu certo. foi algo Que que bom que não bateu. virou cirurgiã. Então, mas foi uma trajetória engraçada. Então, foi os GIFs do PowerPoint. Olha só, E o amor pelas migas criativas. pronto, né? Que É bom tipo, que houve a desistência aí da medicina, né? O mundo agradece. bom, mas hoje eu tenho uma vontade de fazer psicologia, né? Já te falei. Eu acho que esse é o Já. amor pela ciência ainda, assim, batendo forte. Mas é isso aí, é Tô estudar para o crescendo. resto da vida, né? O estudo faz parte, né, da nossa vida. E aí, nessa questão do designer, tu trouxeste uma questão também da ilustração, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente o que seria, vamos dizer, meio que a diferença entre design e ilustração, se tem, o que seria essa, como é que foi essa dinâmica para começar a ilustração? Me conta um pouquinho. Então, eu sempre desenhei assim bastante. Quando eu era criança, tinha uma coisa que a gente fazia, que a gente brincava, eu e a Mariana e a Juliana, que são filhas da minha madrinha, e eu considero ela minhas primas, mas a gente não é relacionada por sangue. A gente brincava de histórias, desenhando, assim, cada uma com seu caderno, e aí a outra desenhava o seu personagem, cada um desenhava o seu personagem, era tipo um RPG, sei lá. É como se a gente estivesse brincando de boneca, mas cada uma desenhando o seu personagem, sabe? A gente ficava Uhum. desenhando assim, oi amiga, então amiga, tipo, vamos em tal lugar, amiga, e cada uma desenhando a sua. Então, tipo, foi uma atividade de brincar mesmo, e foi algo mágico que eu encontrei nelas, assim. Ah, que E essa bacana. coisa de desenhar fazia parte da minha vida nesse lugar mesmo, assim, tipo, é algo que faz parte da minha vida, mas não era algo profissional. Quando eu entrei na faculdade, eu entendi a ilustração como uma ferramenta do design, né? Então, a gente tem algumas disciplinas que são voltadas para desenho, e o design, ele utiliza ferramentas como a ilustração para o ofício do design, né? Que é essa intenção de criar produtos ou criar peças gráficas com um objetivo específico. E por incrível que pareça, na faculdade eu entrei em contato assim com o universo da ilustração que era muito mais amplo e que também tornava mais mais temeroso assim você fazer arte e ser criticado pela arte, né? Não era aquela coisa da brincadeira assim. Então eu não me considerava uma ilustradora ou uma desenhista assim, porque eu não tinha técnica, eu não tinha nenhum estilo específico, eu só gostava de desenhar pra caramba. Então eu meio que parei um pouco de desenhar durante a faculdade. Eu tinha, claro, disciplinas de desenho nas quais eu desenhava para aquelas disciplinas, mas eu não desenhava tanto pessoalmente. E eu senti falta, nesses primeiros anos, eu senti muita falta, assim, de desenhar, porque era algo que eu fazia sempre, e que eu comecei a ficar receosa de desenhar, porque eu estava nesse espaço em que tinha muitos desenhistas incríveis, o Rogério mesmo, que entrou aí e falou que eu sou a rainha do slide, ele é um desenhista incrível, assim, tipo, de coisas realistas incríveis. A Moara desenha muito também. Todo mundo desenhava muito, né? E aí você fica meio assim, pô, eu desenho nada, assim. Mas gosto de desenhar. E aí eu meio que parei de desenhar por um tempo e senti falta dessa ferramenta como forma de expressão, como se fosse um diário, sabe? Eu gosto muito de escrever e eu escrevo diários há muitos anos, assim, eu sempre tenho diários. E essa ferramenta do diário, o desenho era meio um diário também, eu tipo, me expressava através disso. Então eu meio que tipo, falei assim, bom, eu vou. É porque eu tenho uma pergunta na minha cabeça. O teu diário é com escrita e com desenhos, é isso? Sim, às vezes eu só escrevo pra caramba, às vezes eu desenho, às vezes eu só desenho, às vezes eu fico catando folha. Tipo, eu gosto muito, eu me considero hoje, inclusive, que é uma forma de arte, um artista de diários também, assim, que é mais íntimo, né? Às vezes você não mostra
mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de diários, e eu tenho muitos diários, assim, e que faz parte da minha vida, assim, né? Então, eu me considero uma artista de diários. E aí eu Ai, que voltei a legal. desenhar, porque eu senti falta dessa expressão, assim, tipo, de ilustrar para mim. Tanto que eu não sou Uhum, tanto e foi um exercício também, assim, nessa era de redes sociais, sabe? uhum, Eu em algum momento, assim, eu entendi que eu queria desenhar, e eu queria desenhar muito mais, mas eu não queria desenhar necessariamente para as pessoas entenderem que eu desenhava e tal. Eu queria me expressar através do desenho, porque eu precisava desse espaço, dessa arte para mim. E aí eu fiz um pacto comigo de que eu não compartilharia as minhas ilustrações, a não ser que eu me sentisse à vontade com isso, sabe? E hoje, assim, depois, sei lá, de uns 10 anos, é que eu tô revisitando coisas que eu quero mostrar às pessoas e tô compartilhando um pouco mais, assim, das minhas ilustrações íntimas, né? Acho que a partir até do uhum. Solitude também, porque o Solitude surgiu de uma ilustração, sabe? Então eu A gente tô ainda vai falar dele. revisitando, então, eu tô revisitando Mas várias assim, coisas. tu falaste da questão que alguns artistas, né, alguns colegas teus de arte, vamos dizer assim, eles já tinham uma identidade e tal, e tu já não tinha, tu já não via muito essa tua identidade. Foi a partir dos teus diários que tu percebeste a tua identidade enquanto designer, enquanto ilustradora, enquanto artista? Eu me percebi ilustradora quando eu comecei a cobrar pelos meus desenhos. Quando eu comecei a trocá-los, né, como uma profissão, assim. Mas, assim, Uhum, eu desenhava muito nesse sentido pessoal, e trabalhando com design eu comecei a, a atrelar mais essas duas coisas juntas. Então, se eu recebia um projeto, eu sempre sugeria que ele fosse com ilustração, e ai, a Aline, olha, que tudo essa ideia dos diários, adorei. Ah, é ótimo, uhum. muito bom ter diário. Então, Vai patentear. eu comecei a sugerir que tivesse ilustração nos trabalhos de design, porque eu queria ilustrar, né? E que mundo perfeito seria se as pessoas me pagassem por isso. E começaram a Uhum, acontecer vários projetos, assim, eu fiz vários projetos, inclusive junto com a Moara Bianca e a Fabiola no Seria Abacaxi, que a gente uhum, sugeria ilustração, e fizemos vários projetos para o IEPA, para o NUPARC. IEPA, que é o Núcleo de Pesquisas Arqueológicas do Amapá, porque à frente desse projeto estava o Lúcio, que ele tem ainda uma mente super aberta para o design e para a ilustração, então ele deixava a gente muito livre para executar os projetos, e quando a gente sugeria a ilustração, ele abraçava isso. E esse espaço foi muito importante para que a gente fizesse coisas com grandes instituições que eram com ilustração em um mercado que não havia ainda assim muito desenvolvido em Macapá, sabe? uhum, Tipo, ter uma instituição abraçando isso, o Mário também se viu uhum. como ilustrador quando começou a ganhar o dinheiro, né? Então, e aí essa coisa de atrelar coisas, tipo, você ter ilustrações, essa coisa de mostrar que você ilustra, né? Nos projetos que você trabalha, ajuda bastante você a que outras pessoas te busquem por esse mesmo perfil, né? Então, como a Aham. gente começou a sugerir que houvessem ilustrações nos projetos que a gente fazia, e as pessoas começaram a ver esses projetos e entenderem que as pessoas se relacionavam muito fortemente com a ilustração, porque é algo personalizado, né? É algo que você não vê em outro lugar. Tipo, não é uma arte que a pessoa tenha tirado de algum lugar e, sabe, tipo, vou pegar um emoji e vou botar Uhum. nessa clínica. Não é uma coisa repetida, é algo que foi feito personalizado para aquele tema, para aquele espaço e tal. Como elas começaram a ver que havia uma relação muito forte, isso era possível, porque não sou só eu que trabalho com ilustração, mas tipo, vários designers são também excelentes ilustradores, começaram a querer que isso acontecesse, e aí chamavam a gente para fazer projetos de design, já tipo, eu quero no naipe desse, quero fazer com ilustração, eu quero que seja personalizado. Aí eu falava, né, então, com ilustração é mais caro, porque dá muito trabalho. Aham. Imagino.
Eu imagino que eu não sei desenhar nada. Ah, você sabe, né? Você sabe que Falei você sabe. na outra live, eu falei pro Ronaldo, eu não sei desenhar nada, só aquele bonequinho de palitinho. É o começo, já é E isso. já. Já E sabe as tuas desenhar. inspirações? Quais são? Quais foram? Então, a Que Aline tu. até perguntou aqui. As minhas Isso. inspirações estão constantemente, assim, essas inspirações artísticas, elas estão constantemente sendo alimentadas e realimentadas e tudo, assim. Inspirações fundamentais que nunca deixam de ser mesmo é minha mãe, que eu falei, né, que ela é uma artista incrível e sempre me deu muita força para eu me expressar, assim. E é uma pessoa que tem a arte na alma, sabe? Tipo de pessoa que dança, o tipo de pessoa que canta, e que isso não é um objeto de troca, é um objeto de vida, sabe? É uma coisa que a pessoa vive porque, tipo, você canta porque você tá vivo, sabe? Você dança porque você tá vivo. E essa força de criar vem muito disso, assim, de tê-la, de vê-la viver e de ela ser essa artista. E acho que nesse cerne assim das inspirações são esses artistas que trabalharam comigo, mas também que estudaram comigo, como a Moara, a Bianca, o Rogério, a Carla, todas essas pessoas que estavam à minha volta e que estavam criando também e bebendo de tantas fontes que a gente bebe e se encontrando assim, é algo muito inspirador. Continua sendo, tipo, essas pessoas continuam me inspirando constantemente e tanto minha mãe como esses artistas que estão à minha volta. E no agora, assim, eu tenho me inspirado muito nas leituras que eu faço, assim, faz algum tempo que eu percebi que eu gosto muito de ilustrar quando eu tô lendo algo, sabe? E aí, recentemente, Que mexe no subjetivo, né? demais, né? Demais, é algo que faz muito parte da minha vida, assim, eu sou uma pessoa muito mais feliz quando eu leio. E eu percebi essa conexão forte, assim, há algum tempo. Então, opa, ouvi uma latinha abrindo aqui. Opa! Opa! Gosto assim. Carnaval, né, gente? Então, e aí eu tô lendo agora um livro que é O que as Folhas Cantam e O que Cantam as Folhas, que é de uma Estela de Oxóssi, que tá me inspirando muito esses tempos. E é lindo esse livro, assim, é muito difícil de achar, mas é um livro que fala sobre as plantas dentro da cultura do candomblé, as plantas de poder, e ao mesmo tempo ele é um livro botânico, assim, né, que fala sobre essas espécies de plantas, a relação que elas têm com o solo e essas relações também com a filosofia urubá. É lindo demais, assim, você, tipo, tem ensinamentos de vida e ao mesmo tempo botânica, que é algo que eu adoro. Então tem me inspirado bastante. E um livro que me inspirou muito também nos últimos tempos a ilustrar foi o Mulheres que Correm com os Lobos, que tipo, eu releio e leio muitas vezes ainda. E acho que é isso, assim, a leitura, essas autoras específicas nesse momento, minha mãe, meus queridos amigos maravilhosos. São as tuas maiores inspirações. Então, E a maioria das pessoas, não sei, né, se as pessoas conhecem a tua história, mas eu sei que tu já foste professora, né? Como é que foi essa tua jornada? Como é que foi ser professora? Porque é diferente, né? O lugar de ilustradora, de artista, de designer e professora. Como é que foi para ti? mana, muito louco. Nem te conto. Muito engraçado isso que eu estava pensando outro dia, assim, sobre. Primeiro que foi muito rico, assim, foi uma das experiências mais ricas que eu já vivi na minha vida. Foi poder ter esse privilégio de dar aula. Foi imenso, assim. Ai, Rogelinho. Amo você. E aí, eu peguei um certo ranço, assim, quando
eu era mais jovem, porque minha mãe é professora, então ela dizia assim, não, minha filha, seja o que você quiser, mas não seja professora, mas seja o que você quiser. Porque tem um sofrimento muito grande de classe, né? É Sim. uma profissão muito desvalorizada e que é uma profissão que se doa muito, né? Se doa muito mesmo. E a minha intenção nunca foi ser professora, eu nunca tive essa intenção, assim, até no ensino médio, teve algum momento, assim, que eu gostava de compartilhar conhecimento em grupo de estudo, assim, e tal, eu conseguia me botar nesse lugar de compartilhar conhecimento, mas nunca imaginei ser professora. E aí, quando eu me formei, a gente tinha um professor, que era o Rodrigo, que ele falou, tipo, você devia ensinar, né? Você tem essa cara aí de que acha que sabe de tudo. Vai estar falando das coisas, devia dar aula e tal. Que coisa vem aí e tal, da aula. Aí eu fiquei com isso, assim, né? Tipo, será? Então, isso eu tinha, tipo, 24 anos, né? Tipo, não pensava em dar aula, assim, eu não me sentia preparada para isso. Mas aí surgiu a oportunidade de fazer um curso de docência do ensino superior. E eu, antes de fazer esse curso, eu tipo, cogitei fazer esse curso e aí eu perguntei para várias pessoas, assim, tipo, o que que você acha de eu fazer esse curso de docência e quem sabe um dia dar aula, eu tô com esse horário livre, tipo, eu só tinha a noite livre, né, mas eu fiquei assim, eu quero fazer algo nesse horário. E todo mundo falou assim, velho, não caia nessa, a profissão é muito, muito desvalorizada, vai dar ruim, dá muito trabalho, ganha mal, você não faça isso, é muito ruim, tá muito jovem e tal. E aí uma pessoa só falou assim, cara, eu sempre quis ser professor, bota fé, se você tiver oportunidade, faça. E aí, porque, assim, eu já tava meio que afim de fazer, pra ver, né, o que que ia dar. Eu gosto muito de Uhum. estudar, e nesse ponto, depois daquele trauma da academia, né, depois do trauma de você sair da faculdade, você tá assim, eu não aguento mais, eu não quero mais, tipo, ver uma instituição na minha vida, TCC, tipo, acaba tudo, né, que quer sair de lá riscando um fósforo pra tacar fogo atrás, assim. Tami, tem muita gente perguntando do teu lado, dentro do audiovisual, dentro da animação, do cinema. Inclusive, teve uma pergunta para saber qual é o teu próximo projeto de animação. Conta um pouquinho para a gente como é que está esse teu lado dentro da animação. Gente, a vida é muito curta, né? Eu fico meio nervosa, assim, quando as pessoas me perguntam assim, e aí, o que vem agora e tal? Eu fico assim, gente, não sei, tá vindo aí. Calma aí, né? Pra ser sincera, eu, tipo, tenho muitos projetos nos quais eu tô trabalhando agora, e com esse projeto do Solitude eu aprendi muito a ter paciência com isso, assim, porque o Solitude, ele foi executado no decorrer de um ano e meio, mas ele é um projeto de 5 anos. Então, ele começou a ser escrito 3 anos antes dele passar no edital. Ele foi revisto umas 3 vezes, o roteiro foi revisto umas 3 vezes antes do edital acontecer, do edital do Fundo Setorial com o governo do Amapá, que foi o primeiro, né? E até então o último, mas que vai acontecer outros, se a deusa quiser, e tudo confluir. Espero que sim. Mas é um projeto que teve 5 anos, assim, até o momento da gente ter um produto final para mostrar para as pessoas. E é um produto incrível, maravilhoso, de 10 minutos, né? Então as pessoas às vezes não entendem. Ele é muito apaixonante. Então, e demorou um tempão, assim. E eu aprendi a muito ter paciência, porque eu executei ele com muitas pessoas e ele só nasceu porque teve essas pessoas junto de mim, assim. Então eu entendi que, pelo menos no caso de animação, eu quero criar muitas outras e quero produzir muitas coisas nessa vida. Tipo, eu quero publicar um livro, eu quero fazer livro infantil, ilustrado também, eu Que legal. quero fazer muita coisa. E aí agora eu tô trabalhando em 2 projetos, assim, de animação. Um chama Mecha Norte e o outro, tipo spoiler, né? E o outro chama Agibaó. Que são 2 projetos que eu acredito muito, assim, e que eu não sei quando eles vão nascer, sabe? Eu não sei se vai ser daqui a 10 anos ou se eles vão acontecer ano que vem, porque depende tanto de mim
quanto também depende de um fomento de que esse mercado do audiovisual possa se encontrar ou com financiamentos privados ou com financiamentos públicos. Os privados, nesse momento, são a única opção, né? Porque os financiamentos públicos estão todos parados nesse governo que a gente está vivendo, atravessando e sobrevivendo. E a animação são projetos que acabam envolvendo muitos profissionais, porque tem essa complexidade de a gente ter os animadores, de ter... É um projeto possível de ser feito só, tipo, uma animação, né? Inclusive, esses dias, no dia 2 de fevereiro, que é o dia de Iemanjá, eu e meu parceiro, a gente animou uma animação motion graphics que é, e frame a frame, assim, um pouquinho, que é em homenagem a Iemanjá. Então, a gente fez essa animação no decorrer de uma semana, a convite de uma casa de cultura daqui de Salvador. Nós fizemos juntos, nós demos esse corre, conseguimos produzir uma animação de 1 minuto. Então, é possível animar em menos tempo, com uma intenção voltada para um projeto, mas para um projeto grande, como Solitude, ou uma série de animação, que é o caso do Mecanorte, ou um curta de animação, como é o caso do Agbaó, que é o que eu estou escrevendo agora, eu não sei quando a gente vai conseguir executar esse tipo de projeto, sabe? Mas é só projetos, né, que a gente vai colocando no fogo já. Eu falar para vocês que eles existem já faz eles serem um pouco mais reais, assim. Então vai, daqui a pouquinho tempo, essa história, eu vi alguém comentando livro infantil, aí fez carinha de felicidade, né? Porque tem essa questão, os livros infantis, eles são minimizados, né? Tipo, livro infantil, não vou comprar para quê? Se a criança não lê, a criança não se interessa, enfim. E são a porta de entrada para esse mundo, né, dos livros, do que da criança encontrar a sua subjetividade, né, a sua identidade, muitas vezes. Sim, eu leio muito hoje porque leram muito para mim, e quando eu pude ler, eu tinha muitos livros para ler. Inclusive, assim, não tinha tantos livros infantis, mas eu queria ler porque eu amava ouvir histórias, né, da minha mãe, eu amava ouvir histórias antes de dormir. Quando eu aprendi que eu podia fazer isso sozinha, eu me encantei, assim. Então, eu acho que é muito importante, não só para a infância, porque, por exemplo, até hoje eu amo os livros infantis, eu acho que eles são gemas, né? São gemas de conhecimento e são muito lindamente ilustrados por vários artistas. E são encantadores. São lindos demais. E é muito importante como uma ferramenta mesmo, não só também para que a pessoa tenha contato com essa autonomia de ler histórias, mas para que a gente se entenda como indivíduos contadores de histórias também, né? Nós somos todos contadores de histórias, essa é a nossa força motriz, assim, da vida. A gente tá nesse mundo para contar nossas histórias e viver as nossas histórias. E assim, é interessante, quando tu começaste a falar de ti como designer, como ilustradora, né? Tu colocaste a questão do diário, né? Algo mais individual, mais solitário, talvez, né? Não sei se eu posso colocar dessa forma. Mas quando a gente vai para um âmbito, por exemplo, da animação, do cinema, desse outro lado, a gente se vê num coletivo, né? É impossível não trabalhar de forma coletiva. Como é que foi para ti esse movimento? O movimento de trabalhar com solitude, no caso? Também com solitude, a de estar questão no meio das pessoas em geral. Isso! Como foi que você saiu do mato? Não, foi difícil. Não, a verdade é que, assim, eu me sinto muito bem só, assim, mas eu também, eu acho que eu também herdei isso da minha mãe. Eu sou, tipo, uma pessoa que gosta de estar só, mas eu me dou bem, assim, com as pessoas, sabe? Nunca foi algo que eu tive dificuldade. E, então, eu meio que gosto de estar só, mas que quando
eu estou com as pessoas, eu me sinto bem, assim, eu acho que as pessoas são, eu, tipo, eu amo vocês, pessoas. Né? Tô fofinho. Eu amo demais, assim. E a minha vida tem muito significado porque as pessoas existem nesse mundo e eu as amo. E então eu sempre tive facilidade de estar com pessoas. Dar aula era algo muito difícil para essa minha necessidade de estar só, assim, porque existe uma energia social que você tem que dedicar a dar aula, né? Porque você recebe todas essas histórias, você está interagindo com uma quantidade grande de pessoas todos os dias. Então, a minha vida social sofreu muito com o período que eu dava aula, porque eu via muita gente o tempo todo e eu não conseguia ver mais ninguém depois disso, sabe? Tipo, eu só queria me recarregar as minhas energias para poder dar aula no dia seguinte, assim. Então, eu... É pisciana. Então, mas eu fico à vontade quando eu estou entre pessoas. Acho que dar aula também me ajudou muito a criar essa postura de conseguir lidar bem também com grandes grupos de pessoas e coordenar atividades entre essas pessoas. Acho que essa foi uma habilidade muito poderosa que a educação me proporcionou. Por mais que eu tivesse um perfil antes, né, eu sou uma pessoa que eu sou bem pequena, assim, e eu sou muito fofa, sempre fui. Então é muito esquisito, sempre foi muito esquisito para as pessoas. E eu sou mulher, né? Então eu sou negra. Tem tipo várias questões que sempre me colocaram em um lugar em que as pessoas achavam estranho que eu estivesse numa posição de liderança, né? Tipo, quando eu trabalhava em algum lugar que eu era, sei lá, chefe do meu setor de design, e aí eu tinha algumas responsabilidades dentro de outros setores em que tinham outras pessoas que trabalhavam há 30 anos numa profissão. E aí chega essa pessoa que tem 22 anos e é chefe de um setor e, tipo, olha o tamanho dessa pessoa, parece que, tipo, o que que você tá fazendo aqui, né? Então eu tinha que lidar com muito terrorismo psicológico desde muito cedo, trabalhando com design na área. E isso me trouxe também muitas carapaças, assim, de muitas durezas de resistência mesmo, assim, de saber quem eu era para entender que essa força dentro de mim é que poderia me levar adiante. E que as pessoas iam estar sempre duvidando de mim, sabe? Elas sempre iam estar dizendo, tipo, tu? Quem é tu, né, na fila do pão? E eu não podia contar com isso para existir nesse mundo, não podia contar com isso. Eu tinha que entender quem eu era. E graças à minha mãe, eu sou incrível, né? Tipo, eu me entendo como uma pessoa incrível do mundo. E a partir disso, eu creio que foi mais fácil com autoestima, sabe? Foi possível também encontrar esse lugar de liderar pessoas, assim. E aí, no Solitude, foi muito louco, porque além da gente ter uma equipe muito grande de pessoas, todas as tomadas de decisão acabavam passando por mim, porque eu dirigia o filme. Então, tipo, detalhes assim de tipo que cor vai ser a sandália da pessoa, até que formato de arquivo a gente vai usar quando excepcionalmente isso for passado no cinema ou coisas jurídicas, sabe? De tipo os direitos dessa cena por causa da música e tal, não sei o quê. Vários aspectos da tomada de decisão, assim. Ah, saudade do design, é isso aí, com certeza, Argel, saudade de você. Mas o Solitude não foi o teu primeiro contato com a animação. Foi nesse formato de um projeto fomentado, né? Que a gente tinha orçamento para pagar profissionais para trabalharem com a gente e que exigia também uma estrutura de prestação de contas, de lidar com financiamento público. Foi um projeto foi muito sério, assim, tanto que eu parei de dar aula para poder me dedicar ao Solitude, porque eu entendi que eu tinha que fazer muito bem isso, sabe? Eu tinha que fazer muito com muito cuidado e eu também tinha que dar aula com muito cuidado. Então, eu precisei fazer essa escolha de me dedicar a uma dessas coisas. E aí eu interrompi, eu pedi demissão, né?
para poder viver esse projeto. E foi muito doloroso, sim, porque, né? Meus aluninhos, amo vocês. E ao mesmo tempo eu queria fazer muito bem as duas coisas, né? Tipo, do que eu fizer, eu quero fazer muito bem. Então, eu já tinha feito animações independentes, assim, tipo, de fazer animação com Photoshop, de fazer animação com celular, coisas mais independentes, mas um projeto dessa magnitude, com orçamento, né? A gente recebeu do edital R$ 100.000 para fazer esse projeto. Então, era muito dinheiro, assim, era pouco dinheiro para fazer uma produção de uma animação, mas era uma quantidade de dinheiro que a gente tinha que administrar e que era de um fomento público, quem tinha uma responsabilidade para executar esse projeto. Então, foi muito sério, assim, foi algo... Nunca tinha tido um contato assim com a animação, sabe? Mas aí tu foste autodidata na animação? Como é que foi esse teu encontro com a animação? Ó, o Rogério tá falando aqui, eu tive a honra de ser derrotado pela Tami numa mostra de animação no CEAP. E teve outra aqui pra cima também, qual foi o contato. Então, no CEAP teve uma mostra, que foi a primeira mostra de animação do CEAP, que a gente... esse professor Rodrigo, que também me chamou para dar aula, ele organizou essa mostra de animação. E sinto que foi o primeiro momento, assim, da gente ter um contato com esse universo, assim, dessa possibilidade de existir. E aí a gente aprendeu na faculdade algumas técnicas de animação básicas, tipo, desde stop motion, né, ou a fazer animações com celular, tipo, usando desenho mesmo. E várias pequenas formas de fazer animação que eram possíveis nas nossas realidades, de usar um computador com programas que a gente já conhecia, porque fazia design e tal. Então essa foi a minha primeira oportunidade, assim, de ter contato com esse universo. Eu sempre gostei de animação, né, de assistir animação, mas aí para essa mostra eu exercitei isso de fazer uma animação. Aí eu fiz uma animaçãozinha, assim, acho que de um minuto também, porque era com base numa música de um pintinho que se apaixonava. Aí ele ia comprar uma flor, mas ele não tinha dinheiro, daí, enfim, era uma viagem. E aí, foi tudo com Photoshop, assim, não corre, tipo, tinha que se inscrever num dia seguinte, assim, e aí eu queria muito fazer, e fiz, e eu gostei muito dessa experiência, assim. Então, como o Alexandre está perguntando aqui, né, o papel do Cata Preta. Então, quando teve no fim um workshop que era com Cata Preta, que era um workshop de introdução à animação com After Effects, que é um programa que é desse mesmo pacote do Photoshop, do Illustrator, desses programas que a gente já tinha alguma familiaridade no design, mas era um programa que eu nunca tinha tido contato, assim. Então, eu abracei essa oportunidade de participar. A oficina foi feita com um valor simbólico, se não me engano. E aí eu me inscrevi e foi incrível, assim. Foi um workshop de 3 dias, foi, tipo, muito conteúdo, mas a gente teve um contato incrível com a animação, assim. Porque no primeiro dia ele falou sobre vários conceitos de animação, deu uma introdução à animação. O Cata Preta é um ilustrador incrível também, é um animador incrível, e ele usava muito essa técnica de fazer animação cinematográfica com essa ferramenta que é o After Effects, que muitas das vezes ela é utilizada mais para publicidade ou para fazer animações mais simples, mas ele conseguia levar ela a um extremo, assim, né, tipo de você ter uma animação muito bem feita, que parece que foi animada frame a frame, mas na verdade foi feita com After Effects. E ele trouxe e mostrou isso em 3 dias pra gente, e foi muito corrido, mas foi mágico, assim, porque eu tinha essa ilustração do Solitude, e aí ele pediu pra gente trazer uma ilustração pra gente animar, né, que foi muito massa, Carla. Então, Carla tava lá, Rogério também tava. Foi incrível. 3 dias, eu fiquei muito impressionada com a capacidade da pessoa de, em 3 dias, assim, tipo, mostrar tanto, sabe? E conseguir, né, fazer com que o outro absorva, né? Sim, Também. ele era um professor incrível.
e dividiu muito da experiência dele mesmo, assim, nesse processo. E nos ensinou o passo a passo também. Acho que o último dia era do passo a passo, assim. Então, a gente levava uma ilustração que a gente tivesse para ele ensinar como ele tinha animado no After Effects essa animação. E eu levei essa ilustração de Solitude. Então, foi a primeira vez que eu vi esse personagem em movimento. Foi nessa aula, nesse workshop de 3 dias de animação com After Effects. Foi a primeira vez que eu fiquei assim, nossa, que incrível seria se isso fosse uma animação, sabe? Se isso fosse fortalecido, assim. Pode acontecer, né? Sim, ver acontecendo, assim, eu fiz ela andar toda tortinha, toda, né, tipo, aprendendo as coisas, mas foi mágico. E já que tu tá falando aí do Solitude, como é que foi para ti o Solitude? E qual foi o significado da finalização da mostra onde o Solitude estava? Como é que foi o Solitude para ti? Tanto desde do pensar no Solitude, do produzir, do criar e da finalização. E do ter uma plateia assistindo o Solitude. Foi incrível, assim, foi doloroso, foi bonito, foi muitas emoções, assim. Teve uma pessoa que eu conheci no decorrer desse projeto que falou, era um roteirista, assim, também, em algum evento, mas que falou assim, porque a gente faz terapia, né, no roteiro. Tipo, que as pessoas escrevem o que elas precisam escrever e tal. E o Solitude é um projeto como um todo, foi isso, assim, pra mim, porque ele me ensinou muito, ele me tirou muito, ele me trouxe muito, ele me impactou de muitas formas e foi um projeto que eu pude ver nascer cena a cena, tipo segundo a segundo, sabe, acontecendo assim. E foi uma experiência. Esses dias eu fiz uma consultoria para umas manas aqui de Salvador que querem fazer uma animação. E aí elas conversaram comigo para eu fazer uma consultoria para elas de como foi essa minha experiência com Solitude, para elas entenderem também esse processo, sabe? Tipo do início ao fim, como foi para mim. Aí a gente combinou uma consultoria, foi intenso, foi. E eu rememorei esse processo com uma visão mais sistemática, né? Tipo, eu olhei para ele para poder apresentar para as pessoas, assim, tipo, como foi esse processo de animar algo que estava dentro do seu coração e você queria mostrar para o mundo, assim. Então, foi muito interessante ver a partir dessa perspectiva mais técnica, porque eu percebi que é possível alguém que tem uma ideia criar um projeto assim, mesmo que ele não tenha financiamento, é possível, principalmente, você criar esse projeto e, hoje em dia, fazer parcerias com marcas, parcerias com instituições. O fato de criar esse projeto já é algo que vai trazer para você uma consolidação de algo, né? Tipo, quando eu tinha o Solitude escrito, que eu entendi que ali tinha uma história que podia ser contada de diversas formas, eu entendi que ele tinha nascido. Tipo, para mim, ele tinha nascido ali. E quando eu assisti ele, depois de todas essas etapas de animação e de tudo, eu percebi que esse processo todo, ele estava nascendo, na verdade, né? Esse processo todo foi um grande nascimento que culminou no filme que a gente tem hoje. Assisti ele no Teatro das Bacabeiras, onde foi a mostra, né, no qual ele foi exibido, e assisti ele ao lado das pessoas, algumas pessoas que tinham participado desse projeto, pessoas do FIM que estavam lá também, que participaram desse projeto, tipo, só nasceu porque o FIM existe, sabe? E outros projetos também, outros diretores que também tinham sido contemplados nesse edital, mostrando produções incríveis, com uma qualidade incrível e que mostrou que a gente tem essas histórias para contar e que a gente tem que continuar contando elas, foi um momento mágico, assim, um grande presente também na minha vida, poder compartilhar com as pessoas e criar com as pessoas, assim. E foi lindo para a gente também. Tami, como é que foi para você
trabalhar, idealizar e fazer parte da Jubarte? Conta um pouquinho da história da Jubarte para gente. Bom, a Jubarte nasceu há uns 5 anos atrás, muito dessa vontade de fazer cinema independente. Eu trabalhava com design já há uns 10 anos, e o meu sócio, o Aron, ele é músico, ele é musicista, né? Ele é professor de música, mas ele também é formado em música, ele é um violonista, e ele já tinha uma experiência como compositor de trilha para animação, porque ele trabalhou como compositor de trilha para animação e Camiabas, que é incrível também, do estúdio Luminuras. Vou botar aqui o nome para vocês procurarem depois. E Camiabas, é incrível. E aí, eu já trabalhava com design também há uns 10 anos, e tinha recentemente sido convidado pela Cassandra para fazer a animação de abertura e de encerramento do Encantes, Histórias de Laranjal do Maracá, que é um filme que ganhou o primeiro prêmio Gengibirra, o curta. Então, é um curta documental maravilhoso, assim, que ela dirigiu, e eu entrei no final desse processo do filme fazendo as ilustrações para essa animação inicial e final, e quem animou foi o Nicola Batista, que também foi um presente, assim, conhecê-lo e participar desse processo juntos, porque ele é um excelente animador. E aí, nesse momento, assim, a gente entendeu que existiam muitas possibilidades da gente estar com essas duas profissões, né, como designer e como músico, em um universo do audiovisual. E aí, além disso, essa vontade criativa mesmo de fazer projetos que tivessem tanto animação quanto documentários e que tivessem o nosso olhar, que é o olhar de dois amapaenses dentro desse espaço. A gente viu que era possível, né, a nossa linguagem estar nesse espaço. E montar a Jubarte, construir a Jubarte juntos, foi uma vontade que também era no sentido de formalizar que nós éramos essa empresa e nós poderíamos trabalhar com grandes clientes, poderíamos estar nesse mercado para acessar editais, a gente estaria nesse mercado para produzir as coisas a partir de financiamento. Então a gente logo fez o CNPJ, tipo, a gente não existiu muito tempo sem CNPJ. A gente fez o CNPJ como simples. Foi um investimento, assim, de verdade, de entender que eu já entendia pelo design, assim, que eu só conseguiria trabalhar com instituições como, por exemplo, o Nupark, se eu tivesse um CNPJ, né? Então, o Seria Abacaxi, por exemplo, era um MEI. E para acessar certos editais, você tem que ser Simples Nacional. Então, a gente abriu uma empresa que é Simples Nacional, já entendendo que a gente queria fazer as coisas acontecerem e queria mesmo poder fazer essas coisas caso a gente pudesse inscrever em editais, etc. Então, e ao mesmo tempo, essa vontade de produzir independentemente também. Então, a gente fez um primeiro curta que chama Intermitências sobre Macapá, e foi todo gravado com celular, e foi editado, e o Aron fez a trilha. E foi inspirado num curto universitário, que é da Unifap, que o pessoal de arquitetura fez, chama Deriva, ou Macapá em Deriva, algo assim. Mas é sobre a paisagem, né, a paisagem da cidade, quando você observa ela à deriva. E inspirado nesse filme, nesse curso universitário, a gente fez o Intermitências Festival do Minuto ou Dia da Animação? O quê? Isso é uma pergunta para você. O que tu acha, eu acho? Dia da Animação. Então, qual você escolhe? E aí, eu fiz, junto com o Aron, esse Intermitência sobre Macapá, que é um curta gravado no celular. E aí é isso, assim, tipo, também vimos essa possibilidade de fazer produções
independentes, com pouco orçamento e criar projetos. Eu gosto muito de escrever, então unifiquei essa vontade de escrever nos roteiros, né? Tipo, trouxe essa minha vontade de escrever, eu trouxe para os roteiros. E Eu acho que o brinco tá batendo no fone. tá, né? Então é sempre assim, gente. Aproveita. Foi? Pronto. Vou botar aqui para trás. E aí foi isso. E aí, nesse teu trabalho, né, com a Gibarte, com a necessidade de um CNPJ, como é que tu vê, por exemplo, o produtor independente no caso, no audiovisual, como é que ele pode entrar nessa ideia, como é que pode se inserir nisso? Como é que tu olha para isso? Eu acho que é inevitável você trabalhar com artistas, assim, você tá o tempo todo trabalhando com artistas. Eu não acho que todo mundo precisa abrir uma empresa. Eu acho que a gente vai estar sempre trabalhando com outras pessoas e as empresas que fazem projetos, existem várias, né? Tipo, no Amapá tem bem poucas focadas especificamente no cinema independente ou no cinema que não é publicitário, sabe? Uhum. Então, por exemplo, a Gibarte, a Castanha, e a gente nunca pensou em fazer publicidade. Enquanto que tem muitas produtoras que... Mário era o SMR do brinco que estava aqui. Era grátis. E aí, várias produtoras... Existem várias produtoras que criam projetos, que se inscrevem em editais, etc. São caminhos que as pessoas podem criar, né, para fazer projetos junto com outras pessoas em projetos maiores. Criar uma empresa é uma responsabilidade bem grande, mas existem possibilidades como, por exemplo, criar um MEI, que é algo que já é um pouco menos burocratizado e que tem impostos menores, que já ajuda bastante você a participar de projetos maiores, porque quando você vai fazer um projeto e você vai contratar pessoas, você paga muitos impostos caso você contrate uma pessoa física e muitas das vezes isso acaba interferindo no cachê que essa pessoa vai receber. Então, quando você tem um projeto que você já está tentando pagar decentemente as pessoas e ainda tem que fazer um extra pagamento de imposto, né, para poder pagá-la, isso com certeza reflete na produção, assim, você tem que contratar menos gente para poder pagar bem as pessoas. Então, é possível, é melhor se as pessoas tiverem um MEI, que é o microempreendedor individual, e que o Sebrae ajuda bastante as pessoas a abrirem seus próprios MEIs, se você for lá. Antigamente você conseguia abrir direto na internet, você já tinha o CNPJ, só tinha que oficializar. Eu não sei como está agora, né, porque tudo está diferente. Mas o Sebrae é um ótimo lugar para encontrar orientação acerca disso, assim, de como abrir um MEI. E eu acredito que é muito da sua visão do que você quer como negócio, assim, para você como profissional, porque eu sabia exatamente que eu queria trabalhar profissionalmente com isso e eu queria administrar projetos que pudessem me remunerar bem. Eu sempre tive essa preocupação, assim, de ser bem remunerada pelo que eu estava fazendo, porque eu ia estar dando tudo de mim, sabe? Então, eu quero ser bem remunerada por isso. Com certeza. E eu acho que todo mundo deveria ser bem remunerado por isso. E, ao mesmo tempo, eu acredito muito em criar projetos que são, junto com projetos que eu acredito, que são independentes, que são filantrópicos, que estão acontecendo e que estão através de financiamentos como esse da Aldir Blanc, que eu já participei de alguns, nesse momento de pandemia, né? É muito importante que esses incentivos aconteçam o tempo todo, não só no momento de pandemia, mas esses incentivos têm que ter o tempo todo, porque é isso que torna possível que um mercado como esse do audiovisual se
se expanda as linguagens, né? Que a gente possa criar produtos, que se possam fazer festivais, mostras, e que as pessoas possam, a gente possa ver a nossa cultura em todo lugar e não só dentro da nossa cabeça, assim, sendo esmagada, né? Né? E vindo dessa ideia do mercado que colocaste, eu acho que foi a Lívia que perguntou, como é que tu vê o mercado de animação, mas dentro dessa questão do mercado de animação, eu queria perguntar para ti também sobre o que tu falaria, ou o que tu, quais os conselhos, vamos dizer assim, tu daria para quem está começando nessa área? Para quem gosta, ou quer investir, ou quer trabalhar, ou gosta de ilustrar, mas não sabe como começar, o que tu diria para essas pessoas e como é que está o mercado? Ó, minha irmãzinha entrou. Oi, Gabi. Então, a animação é fantástica, assim. É um mercado muito rico, no sentido de que a gente tem ainda... A gente tem hoje um espaço muito múltiplo, né, com a internet. E a animação, os vídeos recebem, por exemplo, muito mais engajamento do que uma imagem estática. Então, quem trabalha com imagem, adicionar esse tipo de habilidade às suas criações é um bom investimento de tempo, aprender sobre animação. Eu tenho feito vários projetos de animação, creio que é porque eu abri essa porta da animação, né, fazendo uma animação, então as pessoas pensam em animação, elas pensam em mim e vêm falar comigo. E não é necessariamente assim uma porta que eu tipo, escolhi, eu sou animadora, eu quero animar e a animação é minha vida. É mais assim, a animação é mais uma ferramenta para expressar como a ilustração é, como a escrita é. Então, eu vejo que nesse mercado hoje, eu percebo o quanto ele é promissor no sentido publicitário. As empresas estão buscando mais animadores, mais animação, a ilustração também. Então, essa relação da ilustração com a animação está se tornando cada vez mais natural. Como o mercado é um bom investimento de tempo, se você tem interesse. Existem muitas ferramentas hoje em dia que facilitam esse processo. O After Effects é uma delas, mas as pessoas também fazem coisas incríveis com stop motion, que é você colocar o movimento em sequência utilizando fotografia, por exemplo, ou mesmo imagens digitais e tal. Se tiver interesse, é um ótimo lugar para onde começar, né? Tipo, stop motion, aí busca assim, como fazer stop motion na internet. E é uma ferramenta assim, incrível que é mais acessível porque os softwares são mais acessíveis hoje. E tem, por exemplo, o pacote de estudante para os softwares e tal. E as pessoas querem mais animação no mundo, estão buscando mais animação no mundo. É incrível, se você tiver interesse, é um excelente mercado para se inserir. E é uma coisa que dá trabalho de uma forma que as pessoas entendem que dá trabalho, então, pelo menos, eu não tenho tido problema com orçamentos, assim, tipo, de fazer orçamentos que condizem com a quantidade de trabalho que dá para fazer uma animação. Então, é um lugar que também depende muito de como você se coloca nele, né? De como você se propõe a fazê-lo. E, claro, cada um tem a sua trajetória, né? Eu não posso... é massa fazer animação, todo mundo gosta. Vem que tá massa. Porque também... Porque também a Tá bom para todo mundo, né? Tá bom para todo mundo, tá dando, né, dinheiro a rodo. Porque cada pessoa também constrói uma história, né? Tipo, conhece até a sua forma de fazer a animação também a partir desse experimentar, que eu recomendo. É uma arte incrível, assim, a animação. Se você tem o mínimo de interesse, você deve dar uma experimentada para ver o que você curte, sabe, desse universo. Eu gosto muito de aprender, assim. Então, eu aprendi várias formas de animação, entendi que tem algumas que não são pra mim, tipo, que eu não tenho saco, mas que tem outras pessoas que têm muito amor em fazer essas partes, então eu me associo com essas pessoas, sabe? Tipo, o Solitude, ele foi
todo animado por animadores que nós contratamos para fazer a animação frame a frame no Photoshop. Ele foi animado todo no Photoshop. Foi uma escolha estratégica, porque a gente queria também treinar novos animadores que morassem no Amapá. Então, a gente queria que tivesse algum nível de formação, não era exigência do edital, mas a gente queria que tivesse algum nível de formação para que outras pessoas pudessem adquirir esse conhecimento da animação no Amapá. E a gente queria que as pessoas tivessem alguma familiaridade com alguma coisa, porque tem muitos softwares de animação que podem ser melhores ou treinados, ou enfim, vão dar resultados legais, mas a gente queria que fosse acessível, né? Que você, tipo, sei mexer um pouco no Photoshop, tirar uma espinha, pá, não sei o que, eu sei onde estão as coisas no Photoshop, e gosto de animação, e aí tem interesse, e aí você podia participar, né, do workshop que a gente fez e tal. Então a gente abriu um workshop para até conhecer pessoas que tinham interesse em animação. Quem deu esse workshop foi o Toniel, que é do estúdio Luminuras, que é do Pará, que foi um estúdio que que nos ajudou muito, assim, que compartilhou o processo de animação deles conosco e que possibilitou que a gente crescesse muito. Assim, a Lara, que também é do estúdio Luminuras, foi a produtora executiva do filme. Então, a gente também só conseguiu realizar esse filme porque a gente teve pessoas interessadas no nosso conhecimento. E eu estou muito interessada no conhecimento das pessoas também, né? Jane está perguntando se vai dar algum curso de animação, de ilustração. Quero, me chama. Eu sei que também teve uma pergunta sobre a internet, né? Se vai lançar alguma coisa. Mas eu estou sabendo que tu tens um canal. Como é que foi essa história aí de lançar um canal, de começar? Como é que foi? Foi muita onda também. Foi um... Mana, eu vivo um grande conflito. Porque eu amo, por exemplo, estar aqui com você, sabe, da gente ter esse espaço da rede social e da internet para compartilhar com as pessoas. Eu amo poder saber como as pessoas que eu amo estão, eu amo acompanhar artistas que eu adoro, mas eu vivo esse dilema também de que eu sou inimiga eterna dos algoritmos. Então, ai, Diane, obrigada, me segue, gente, lá no YouTube. Então eu decidi que eu queria criar conteúdo, mas, por exemplo, eu não queria existir num mundo no qual é minha preocupação, o engajamento das pessoas e números e likes e tal, porque isso é o caminho da destruição, né, mano, da sua vida, assim, tipo, do seu cérebro, porque é um caminho muito rápido, a internet... Ai, Lívia, obrigada. A internet é um lugar muito grande. Não sei se vocês já viram aquele documentário que é The Social Network, Our Social Dilemma, não, acho que é Nosso Dilema Social, que tem Netflix, que é de vários desenvolvedores de aplicativo falando assim que o rumo dos aplicativos tomou um rumo muito esquisito, sabe? E várias pessoas entendendo que participaram disso, assim. Então, por exemplo, tem entrevista de um cara lá que ele criou o feed infinito. E aí ele fica assim, gente, desculpa que eu criei o feed infinito, que é aquele que você vai rolando e você é estimulado a nunca sair dali, porque ele nunca vai acabar, sabe? O dilema das redes. Isso. Obrigado, Mário. Então, eu tenho esse dilema também comigo, assim. Eu sinto que a gente está sendo cada vez mais impulsionado a ser gerador de conteúdo para propaganda. E eu não gosto disso. Mas eu vivo nesse mundo no qual essa é também a minha porta como portfólio, como rede de conexão com amigos. É um lugar no qual eu troco com você, no qual a gente encontra outras pessoas que a gente nem conhecia, né? É mágico, a internet é um lugar mágico, assim. E aí eu quero usar ela pelo potencial mágico que ela tem, sabe? Então eu acompanho muitos artistas, e muitos dos artistas que eu acompanho são pessoas que produzem e compartilham o seu processo com as pessoas. E isso me ajuda muito, assim, me traz a minha reflexão acerca dos meus próprios processos. Então,
como eu acompanho muitos artistas e o processo deles me encanta, eu pensei em compartilhar o meu processo, porque é diferente do deles, é diferente do de outras pessoas, mas pode ressoar também, sabe, com alguém. E aí eu tô muito casualmente criando conteúdo de vídeo longo, porque, como vocês podem ver, né, eu falo pra caramba. Adoro. E aí eu tenho essa vontade de compartilhar mais, assim, sobre animação, sobre os meus processos, até papo furado mesmo, assim, sobre a vida, sabe? O universo. Adoro. Aqui, no Amapá, a gente teve o episódio do apagão, né? E você foi uma das artistas que buscou, dentro da sua arte, chamar a atenção para o Amapá, chamar a atenção sobre algumas questões daqui, né, e sobre o apagão no caso. Como é que foi para ti fazer aquela animação? Como é que foi falar do teu estado, falar de coisas que, de certa forma, são doloridas para a gente? Foi a treva. Então, eu até publiquei esses dias no canal um vídeo sobre o processo de fazer essa animação, que é uma animação animada no After Effects, né, Motion Graphics, e conta um pouco também do meu estado de espírito, essa animação, fazendo essa animação. No YouTube tem esse vídeo lá, no meu canal. Porque eu quis compartilhar também, eu até falei com meu namorado, Eduardo, falei assim, amor, não sei se eu compartilho esse vídeo, eu acho que eu vou botar o título dele, tipo, um vídeo mais triste da história do design. Oh, meu Deus. Porque, mano, eu tava muito triste. E foi isso, assim, foi horrível estar distante, assim como eu sei que também não foi tão horrível quanto estar no estado no momento do apagão, porque foi uma privação absurda de condições de vida que, para mim, pelo menos, era inimaginável, né? Quando a gente observa, a gente vê que muitos dos processos são criminosos e que levaram a esse estado das coisas. E foi revoltante, assim. Revoltante demais. E eu fiquei... Os primeiros dias que eu nem sabia que isso estava acontecendo, eu não conseguia falar com a minha família, eu não conseguia falar com ninguém, eu não entendia o que estava acontecendo. E algumas pessoas no estado conseguiam acesso à internet em algum lugar ou outro e conseguiam falar que estava acontecendo um grande apagão, mas não entendiam o que estava acontecendo. Tipo, vários vídeos de pessoas em filas, brigando no meio da pandemia, sabe? Pessoas tentando encontrar gelo para poder gelar alimentos e as pessoas perdendo alimento. O princípio foi muito difícil, assim. Foi muito difícil. E eu tava nesse momento fazendo vários projetos, só que eu não conseguia ter energia, assim, para existir, sabe? No planeta, tipo, eu não conseguia, assim, eu entrava na internet, eu não conseguia... Obrigado, Lívia. Oi, Daniel. Então, eu não conseguia executar mesmo a minha existência como ser humano, assim, eu só ficava preocupada com o que estava acontecendo, eu não conseguia falar com ninguém ainda, não entendia como estavam as pessoas, porque é algo que atingiu todo mundo e as pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam beber água. Eu ficava imaginando minha mãe, que é grupo de risco, tendo que estar em filas, sabe? Ficava imaginando minha avó tendo que estar em filas para conseguir as coisas, e foi a treva geral, assim. E eu tava muito triste. Então, eu resolvi colocar isso num texto, e como eu podia fazer isso, quando eu tinha essas habilidades, né, que eu adquiri no decorrer dos anos, essas ferramentas de ilustração e de animar um pouco, eu resolvi fazer um vídeo que contivesse essa minha indignação, assim. Então, eu escrevi um texto imenso, que tinha, tipo... Isso, né? Aquele meme do Caco, assim, né, escrevendo as coisas. Eu escrevi um texto imenso, assim, aí compartilhei com meu companheiro, Eduardo, e ele leu e falou assim, tá incrível,
é muito grande, né? Assim, vamos tentar tornar isso também acessível às pessoas, né? E comecei a ilustrar essa animação, assim, ele me ajudou a fazer essa síntese do texto, e aí eu comecei a fazer essas ilustrações que representavam o que o texto tinha. Ah, obrigada, amor. Então, e aí, no vídeo que eu postei no YouTube, tem todo esse processo, assim, de tristeza e de fazer e de contar sobre o passo a passo do que eu fiz, né? Mas eu não sabia a repercussão que isso teria também, porque muita gente abraçou esse conteúdo e compartilhou esse conteúdo. Acho que foi a coisa mais compartilhada que eu já produzi em toda a minha vida, assim. Tipo, teve muitos compartilhamentos mesmo. E muita gente recompartilhou, e essas pessoas também foram muito recompartilhadas e ficaram mandando mensagem assim de: meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas as pessoas amam esse vídeo. E eu fiquei muito feliz de que eu tinha conseguido colocar tantas outras angústias com a situação do Amapá, além do espectro do apagão também, que é um sintoma de todos esses abandonos, assim. Porque muita gente não conhecia essa perspectiva que só os amapaenses às vezes conhecem, né? Então, foi muito triste, mas foi um projeto que eu tenho muito orgulho de ter conseguido produzir num tempo desgraçado e um sentimento desgraçado dentro do meu coração, mas que bom que existe. E como é que tu vê assim, a importância de festivais? Qual é o teu olhar para os festivais? O Alexandre, se eu não me engano, falou do dia, né? Da Mostra Internacional de Animação. Como que é para ti? Como é que tu olha para os festivais, para as mostras? Eu olho com muito carinho, eu acho que são necessárias, assim. Uma coisa que sempre se debate em qualquer contexto do audiovisual é a necessidade que a gente tem de formação de público. Porque produções incríveis estão sendo feitas no Brasil, e essas produções incríveis, até o início desse atual governo, tinham fomento para serem produzidas com uma qualidade técnica incrível, mas a formação de público ainda era uma questão a ser aprofundada, assim. Deveriam haver mais mostras, deveriam haver mais salas de debate sobre cinema, deveria haver mais cinema sendo conversado nas escolas, e deveria haver essa conexão com o cinema a partir do momento em que você tem contato com a arte, e essa arte ser apresentada a você, porque é uma arte que, inclusive, hoje em dia, nos engloba, né? O que a gente produz hoje para redes sociais pode ser audiovisual, o que a gente absorve na TV é audiovisual, o que é filme de Netflix é audiovisual. E a gente consome muitos produtos que são importados de outros lugares e que são incríveis, têm qualidade técnica, têm roteiros e tal, mas são as histórias desses lugares, né? São as histórias criadas pelas pessoas que sonharam esses sonhos, que se conectaram com essas histórias. E elas são pessoas incríveis, ok, são. Mas e as nossas histórias, né? Como a gente consegue se conectar com as nossas histórias que estão sendo criadas no Brasil e das quais a gente pode participar como mercado também, e das quais a gente precisa para entender a nossa personalidade, a nossa identidade como indivíduos, né? Então, a gente precisa que as pessoas se conheçam, entendam que a gente faz parte desse contexto do país, que a gente está vivendo um momento político que é bem difícil para o audiovisual, e que isso não é só um problema do audiovisual, não é um problema tipo, os artistas não vão ter o que comer, tipo, vão trabalhar de verdade, as pessoas
que não entendem que o audiovisual é uma ferramenta cultural, é uma expressão cultural intrínseca da vida, né? A gente tem o encontro de todas as artes com a tecnologia e a gente está tão longe, assim, de conseguir encontrar todos esses nossos sonhos e essas nossas histórias com esses produtos audiovisuais se a gente não tem festivais, se a gente não tem mostras, se a gente não tem o audiovisual inserido na educação. Me conta um pouquinho de como é essa ideia agora para esse ano e como é se virar nos 30 para isso tudo. Mana, nem te conto. Eu tento levar as coisas com tranquilidade no coração, hoje em dia. Eu venho de uma trajetória, assim, pessoal, que é de uma pessoa que trabalhava muito, assim, eu trabalhava muito, e em detrimento da minha saúde, em detrimento do meu tempo de existir nesse mundo, de ler um livro, de várias coisas, sabe? E hoje em dia eu entendo também que o dia tem 24 horas e que eu quero fazer muito nesse planeta, quero apreciar muita coisa também, eu quero ler muito, eu quero fazer muita arte, mas eu também quero apreciar muita arte e eu quero apreciar o meu tempo com as pessoas. Então eu tento também exigir de mim o que o meu corpo pode dar Com certeza. a cada dia, assim. Então eu tô com várias coisas acontecendo, por exemplo, o canal do YouTube é algo que exige um tempo, tipo, um tempo que é tanto de gravar, quanto de pensar histórias, né, pensar narrativas e de tornar as coisas interessantes para quem assiste, e de editar, e de corrigir cor. É um grande trem, assim, de coisas que você, se você escolhe fazer, você meio que já sabe que vai ser essa onda, né? Então eu escolhi fazer, eu sei, mas eu também faço com tranquilidade no coração. Aquela coisa, né? Tipo, criar conteúdo não é a nossa missão de vida. É uma consequência de um sistema, assim, que está acontecendo agora. Mas é também uma forma de compartilhar com as pessoas e eu gosto muito disso, de poder compartilhar com as pessoas. E no caso do YouTube, né, é uma ferramenta de portfólio para mim também, porque aí as pessoas conseguem entender o meu perfil, como eu trabalho, conseguem entender como é o meu processo de criar uma animação ou de criar um projeto. É para mim também uma ferramenta de conversar com outras pessoas sobre orçamento, para valorizar o mercado no qual eu trabalho. Tipo, muita gente vem me perguntar assim, quanto tu cobra para fazer a capa de um livro de não sei o quê. E aí eu tenho uma ideia do quanto eu cobraria e converso com essa pessoa acerca disso. Eu acho que isso valoriza bastante, né, o nosso mercado, se a gente conversar sobre valores, se a gente disser o que é absurdo e o que não é absurdo. E fomentar e, tipo, fazer crescer uns aos outros, assim. Isso me ajuda bastante, então eu quero sempre estar nesse lugar de compartilhar com as pessoas, porque eu também estou fazendo muito por mim mesma e estou botando no mundo coisas que eu acredito, assim. E meus planos, esse ano, assim, eu já cancelei 2021. A gente está começando. Mas aí eu soube que o fim vai ser em julho? Em junho? Em junho, com N. Em junho. Então, junho tá de pé de 2021. Junho é um mês que eu gosto. Mas eu tô tranquila, assim. Eu tô levando também as coisas no tempo das coisas, porque eu sei que esse vai ser um ano no qual a gente vai se reerguer, né? Das cinzas, todas as fênix vacinadas. Justamente. E eu quero criar muitas coisas com muitas pessoas, possivelmente abraçando todas as que estiverem trabalhando comigo. E quero ver minha mãe, quero ver minha família, quero estar na Amapá, quero comer açaí, quero viver e existir. E eu sei que a gente precisa de alguma
paciência nesse momento, né? Uma tranquilidade no coração para que isso aconteça. Então, os meus planos são criar conteúdo, sim, mas eu quero fazer coisas que eu acredito num tempo humano, sabe? Fazer as coisas no meu tempo. Eu tô sempre trabalhando como freelancer de design, então manda jobs, gente, várias coisas que você imaginar, assim, de projetos incríveis, pode me chamar que eu tô junto. E esses projetos, eles se dissolvem no decorrer do ano, né? Então, esse de consultoria sobre produção de animação é uma coisa nova que eu nunca tinha feito e que eu adorei fazer e que também estou disponível para fazer, caso as pessoas tenham interesse nisso, de consultoria de animação, né, para fazer projetos de animação. Olha só. Tem um mercado de audiovisual que eu estou participando, mas eu ainda não posso revelar de uma coisa. Estou participando de alguma coisa em algum lugar, mas é segredo ainda. Esse ano o calendário do Boticário eu participei também com uma ilustração no mês de outubro. Foi um convite massa, assim, que é com uma grande marca, né, brasileira, então foi algo que também me surpreendeu, fiquei bem feliz. E aí vou vivendo, fazendo as coisas no tempo humano das coisas. Então teremos Tami Martins no fim? Quem sabe, né? Eu quero. Eu quero estar junto, inclusive amarrando a lona lá da Fortaleza, que sempre foi meu sonho, subir para ajudar a amarrar. Pois então nós teremos... Não, em 2022, né? Em 2022 eu vou amarrá-lo. Esse ano estaremos online. Que bom. Aí ano certo, que vem, né? Que a gente vai... Esperamos, né, que tudo dê certo e tudo vai dar certo, todo mundo vacinado. Estaremos lá com a Lona, na maior fortaleza da América Latina. Vacinados, todo mundo vacinado. Todo mundo vacinado. E aí, finalizando hoje a nossa conversa gostosa, esse bate-papo maravilhoso com a nossa querida Tami Martins. Diane, vai comigo para Amapá, viu, Diane Portela aqui, ó, falando que vai comigo pro fim também. Pronto, estaremos esperando. Então, estaremos esperando. Obrigada, e aí, Thaís, agradecer a sua disponibilidade, o seu carinho, a sua disposição de colocar um pouquinho da sua experiência, né, de tudo que você já fez, já passou. Tudo isso compõe muito do que as pessoas, às vezes, precisam ouvir para se impulsionar e ser alguma coisa, né? Dentro da arte, dentro das artes plásticas, de ser artista como um todo. Então, agradeço muito, o Fim está lisonjeado de você estar aqui com a gente, de você ter podido conversar e bater esse papo com a gente, tá bom? E queria ouvir essas considerações. Primeiro, eu amo você, muito obrigada por tudo isso que você é. O corre do fim do festival, que é o maior e mais antigo da região norte, assim, eu sei que é um corre de pessoas como você e seu corre, né, que vocês fazem acontecer o fim com suor e sangue e gasolina de vocês, sabe? Tipo, o corre é louco, eu sei disso. E é um presente imenso, assim, que festivais como o Fim aconteçam e possam formar mais pessoas como eu e possam exibir o audiovisual brasileiro e internacional também, né? Porque chegam produções também de outros lugares, mas é muito importante que festivais de cinema como o Fim sejam fomentados, é muito importante que esses festivais recebam produções
brasileiras, que esses festivais recebam produções universitárias, que esses festivais recebam produções independentes e produções fomentadas, para que a gente consiga entender esse mercado audiovisual como algo mais amplo, assim, né? Tipo, não é algo... Eu acho que a pandemia também mostrou muito isso às pessoas, de que a gente está cercado de audiovisual e que é algo muito importante para a formação dos nossos filhos, para a formação das pessoas que dividem o nosso lar. E nossa formação, nosso entendimento como indivíduos nesse mundo perpassa pelas artes, e a arte é esse exercício de estar vivo, né? Então, eu sinto que a gente tem uma força essencial nos festivais e nas mostras de cinema como fim. Esse espaço é um presente para mim, estar aqui nesse espaço, principalmente porque o Festival Imagem e Movimento foi muito importante para a minha formação como produtora de produtos audiovisuais, como diretora de uma animação, como roteirista de uma animação, como roteirista de outros projetos. Então, é muito, 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 muito calor no coração, que eu agradeço por esse convite. É uma honra, assim, é tipo... Sua mãe dizia assim, eu estou orgulhosa de você. É o fim me chamar desse negócio. Beijo, Tami. Beijo. Obrigada, amor. Cuida. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Obrigada. Beijo.